Galera, Jedi do segundo ano, estamos juntos, vamos lá, vamos continuar a nossa montagem da nossa proposta de intervenção lá na conclusão do texto dissertativo argumentativo. Eu queria até que vocês adentrassem comigo nessa parte com muito cuidado, observe bem, eu estou tendo então cuidado de segmentar, de ir por partes, para que vocês realmente compreendam, principalmente, meu brother, porque isso aqui, cara, é fundamental para a pontuação da tua redação. Só essa parte aqui são 200 pontos, são 200 cruzeiros esse negócio aqui, então você não pode vacilar, você tem que dispor todos os elementos na sua proposta de intervenção. E aí nós estamos mostrando para você, eu mostrei para vocês na aula passada todos os elementos. O primeiro, mostramos lá a ação que deve ser feita. O segundo, o agente, ou seja, quem é que vai executar essa proposta. Então as perguntas estão sendo feitas lá, né? O que vai ser feito? Quem vai fazer? Quem vai executar? Na terceira parte, você viu lá, no terceiro elemento que precisa ser identificado na elaboração da sua proposta, é o meio, o modo, ou seja, por meio de que a sua proposta ela vai se dar. Então você precisa perceber nessa maneira como é que ela vai ser realizada, né, os recursos e assim por diante. Então você responde por meio de que, explique como é que ela vai ocorrer de fato, ok? Quarto elemento agora, o efeito, velho. Aqui é importante demais. Qual o resultado pretendido para a sua proposta, né? Então você olha lá e você responde para quê? Para quê? Essa é a quarta pergunta. E a quinta, no caso aqui, você vai fazer o detalhamento. O que é o detalhamento? Você vai pegar um desses elementos que eu falei, né, a ação, você vai pegar lá o agente, vai pegar o meio e vai pegar o efeito, um desses agentes, e você vai dar uma informação a mais sobre ele. Então, no caso, você fala assim, olha, o Ministério, como nesse exemplo que nós colocamos aí, assim é necessário que o Estado, aí você explica, dá uma informação a mais sobre o Estado, especifica mais, você coloca lá, na condição de garantidor dos direitos individuais. Então é uma informação a mais que eu vou trazer de um dos elementos, dos 4 elementos que nós falamos, ok? Vamos então passar para algo mais prático. Nessa parte prática, observe o seguinte, você vai iniciar o seu texto. E geralmente, qual é a dificuldade que temos, brother? É que nós não temos, às vezes, as expressões corretas para iniciar, nós não temos as falas assertivas para iniciar o nosso texto. Mas eu vou te dar, então, algumas orientações aí, vou dar algumas sugestões, como a gente sempre faz, né? Então, vamos lá. Você quer, então, iniciar o seu texto. Para iniciar o seu texto, você pode usar expressões como torna-se evidente, portanto, olha aí, ó, torna-se evidente, portanto, você pode trazer aí, torna-se evidente, portanto, a necessidade de propor medidas que amenizem esta questão. Você pode até falar que amenizem, aí você usa uma palavra-chave do tema, para deixar claro que você então está fazendo uma relação entre as partes do seu texto, principalmente com a tese, com o problema que está sendo discutido. De início, aí você vai fazer todo o processo de elaboração, com todos os elementos. Ó. De início, você vai lá. Aí, vou iniciar de novo meu texto, eu quero outra forma. Você pode colocar lá, ó, de modo a garantir a redução de tal situação, o Estado, aí você vai construir toda a sua proposta. Agora imagine o seguinte, essas sugestões que nós passamos para vocês de poucas linhas aqui, apenas de um período, alguma coisa desse sentido, você observe que essa sugestão que eu dou é para aqueles alunos que às vezes construiu a sua introdução, construiu o seu desenvolvimento, e aí quando chega na conclusão tem poucas linhas. E isso inclusive é um problema de projeto de texto, de plano de texto. Porque na sua conclusão você deve reservar em torno de 7 linhas, 5 linhas, para fazer uma boa proposta de intervenção, né? Então vamos lá. Portanto, outra alternativa, nesse sentido é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas. Você constrói a sua proposta.
Portanto, são necessárias medidas que atenuem. Aí você coloca gravidez e adolescência, a democratização do cinema, você traz o tema lá. A manipulação do comportamento do usuário de controle de dados na internet, como exemplo aqui, nesse sentido, construir a proposta. Então, é muito simples a parada aqui, não tem como você errar. E tem outras expressões também, ó. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, aí você vai construir a sua proposta. Ou, com o intuito de amenizar essa problemática, aí você vem construindo a sua proposta. Então é bem simples, não tem muito segredo. A parte inicial, o que eu sugiro? É que você então pegue uma dessas expressões, pegue uma dessas construções e você comece a utilizar na sua redação. Começa a utilizar, começa a trazer lá na parte inicial do seu texto. Eu só não usei, então pega lá, depreende-se, portanto, a necessidade de se combater, aí você vai trazer o tema problema. Ponto. Aí você vê, para tanto, aí você vai construir a proposta. Assim, medidas devem ser efetivadas a fim de mitigar os impactos causados pelo problema. Você coloca lá, aí vem desse modo, aí você vai construir lá a proposta, certinho. Ok? Então, essa é a parte inicial. Agora, quando você for para montar a sua proposta, qual é a sugestão que eu dou? A sugestão é que você possa organizar. Primeiro, vamos organizar. Antes de você levar para o papel, organize então uma tabelinha, organize a parte, até quando a gente faz escola, dá para a gente fazer isso lá na parte superior, dá para você fazer isso lá, ó, construindo, e você vai colocando, cada agente vai respondendo ali, para quando você passar para o papel, fique bem organizado. Aí eu dou uma sugestão para ser mais ou menos dessa forma aqui. Quando você chega aqui e diz assim, olha, você tem esse tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Está aqui o tema, ok? Está aqui o tema. Proposta aí. Então veja, a discussão do texto 1, a discussão, no caso, o que você propôs para discutir. O seu argumento inicial foi, lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você colocou lá, alienação da sociedade quanto aos direitos da mulher. Ok? E na sua segunda discussão do texto, porque eu quero te lembrar aquilo que eu falei lá na aula anterior, que toda a sua proposta ela tem que ir ao encontro, ela tem que se encontrar com toda a discussão do seu texto. Você vai resolver os problemas que você levantou no seu texto. Não tem como você levantar uma coisa fora daquilo que você discutiu. Por isso que é importante a competência 3 e a competência 2, ela vai conversar com a competência 5. Está junto aqui. Então vamos lá. Qual é a primeira parada que você tem que fazer? Qual é a ação? O primeiro elemento, vamos lá. Ação. Vamos mudar aqui. Ação. Aí eu vou fazer a pergunta. O que deve ser feito? O que deve ser feito? Aí você responde. Divulgar os direitos da mulher. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa questão da alienação da sociedade? Eu vou divulgar o direito da mulher. Então, estou resolvendo aquilo lá. Ok? Eu estou criando uma intervenção para essa questão da alienação da sociedade, a minha discussão. O que deve ser feito? Você vem para cá, divulgar o direito da mulher. Segunda coisa, quem é que vai executar isso aqui? Aí ele vai colocar aqui, ó, Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Terceira pergunta, vamos lá, como se executa essa parada? Por meio de quê? Aí está aqui, ó. Propagandas em mídias e redes sociais. Vai ser o meio que eu vou utilizar para poder divulgar esse direito da mulher. Para que nós vamos fazer isso? Garantir o respeito e assegurar a plena inserção na sociedade. Lembra do quinto elemento, o detalhamento, ou seja, outra informação sobre os elementos. Então você vai trazer para cá, ó, a mídia influenciadora. Então eu vou dar uma informação sobre a mídia. A mídia influenciadora, Rede Globo, Record, Band e SBT. Então eu vou dizer qual é a mídia que eu vou utilizar. A mídia que geralmente influencia no comportamento social. Aí eu vou especificar. Eu vou explicar isso aqui, ó. Vou explicar, mostrar quais são as mídias que de certa forma influencia no comportamento da sociedade. E aí, como é que ficaria a sua proposta mediante esse quadro que nós construímos? Olha aí a organização. O Ministério da Mulher, então aqui eu vou pegar
quem é o agente. Na organização, vamos observar isso. Quando você for organizar a sua proposta no texto, aí você começa com o agente, ó. Você vai começar com o agente, ó. Então, quem executa a parada? Você vai lá, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, deve, olha a marcação linguística, ó, deve divulgar os direitos da mulher. Então, o que ele vai fazer? O que vai ser feito? Divulgar o direito da mulher. Eu coloco aqui, ó, vou lá e coloco lá, divulgar o direito da mulher. Por meio de quê? Como é que vai acontecer essa divulgação? Explica para mim o modo que vai ocorrer isso. Aí o cara vem, olha a marcação linguística, ó. Por meio, por intermédio, você vai utilizar essas expressões para marcar a resposta a essa pergunta. Da publicação de peças publicitárias em mídias influenciadoras. Aí lembra lá do detalhamento, ó, o que é mídia influenciadora? Globo, Record, Band. Então estou explicando, estou detalhando, trazendo uma informação a mais sobre um elemento. Qual foi o elemento? O terceiro elemento, o meio, que são as mídias, ok? A fim de quê? Qual é então a finalidade disso? Olha mais a marcação, olha aqui a marcação linguística, aqui é o recurso linguístico, a finalidade disso, a fim de garantir o respeito e assegurar a plena inserção. Então eu construí a proposta, respondendo as perguntas, colocando cada uma no seu devido lugar, organizada, para depois eu colocar no meu texto, e no meu texto eu deixar claro para quem está lendo a minha redação, ok? E aí eu entro, meu brother, na segunda proposta. Quando você for fazer a sua segunda proposta, você tem que levar em consideração a discussão do seu texto também. Lembra lá? Então na segunda, você vai pegar aqui a discussão do seu texto. Qual foi a discussão do seu texto? O papel da educação para quebrar esse problema. Então eu vou construir de novo, fazer o mesmo processo. Você não pode perder isso de vista não, velho. Você tem que pegar, você tem que sempre estar com isso na cabeça, ó. Eu vou pegar todos os elementos, os 5 elementos. Você não pode deixar nenhum elemento de fora. Professor, mas se eu deixar um elemento de fora, meu brother, você vai. Uma das identificações da correção nessa competência é exatamente o cara procurar os elementos dispostos na sua proposta. Se encontrar os 5 elementos, você tem uma grande possibilidade de obter a nota máxima. Então, quando você vem para cá, a ação que deve ser feita, aí você vai lá, discussão acerca dos problemas enfrentados pela mulher, deve ser feito. Agente, quem executa? Escolas e universidades, vai respondendo a mesma coisa. É por meio de quê? Inserção de temas afins na disciplina de filosofia e sociologia, seminários acadêmicos. Aí você vai colocar lá como é que vai ser feito essa discussão acerca dos problemas enfrentados pela mulher. O efeito, o que você espera? Formar a consciência dos estudantes. Então nós queremos formar lá, já que no caso a gente atribuiu a educação. Detalhamento, qual é outra informação? Escolas, universidades, estabelecimento de formação e mudança de mentalidade. Então você olha todos esses elementos, eu trago o meu texto e fico, ó, escolas e universidades, espaços da mudança de mentalidade, ó. O que são as escolas e universidades? O detalhamento, ó, espaço, isso aqui, ó, detalhamento aqui, ok? Detalhamento. Espaço da mudança de mentalidade e formação. Então eu dou uma informação a mais, eu explico aqui o que é as universidades. Promovam, ó o verbo, promovam, para marcar o quê? Para marcar a ação, promovam discussões acerca dos problemas enfrentados pela mulher. Então coloquei aqui a ação, ok? Como é que vai acontecer isso? Por meio de quê? Explica isso para mim. Aí por intermédio, a marcação linguística, de aulas de filosofia. Então nós vamos mudar, nós vamos fazer essa discussão por meio de aulas de filosofia e sociologia, além de seminários acadêmicos, com o intuito, qual é a finalidade? Ó, a finalidade, ó, o efeito, ó, com o intuito, ó, a marcação linguística, com a finalidade de formar a consciência cidadã. Pronto, eu fiz a minha proposta, respondi as 5 perguntinhas e vão embora, e partir para o abraço. É só isso, é bem simples, olha como o negócio é simples. E aí, para nós concluirmos essa parada aqui, é só você pegar então tudo que nós passamos. Vai lá do início, a expressão de início, vai para as formações das propostas que você elaborou e aí traz para o texto. Aí você vai escrever, e quando for escrever é tranquilão, ó, como é que fica? Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater a persistência da violência contra o público feminino. Então a expressão de finalização,
Eu uso então aqui, eu trago o tema, o problema que está sendo discutido e vou iniciar a minha proposta, a minha intervenção. Para tanto, aí ele vem, qual é o agente? Então está aqui, ó, olha o agente aí, ó, o Ministério da Mulher. Então olha aí, pronto, o agente primeiro. Segundo, aí eu vou trazer lá, a da Família dos Humanos deve divulgar os direitos desses cidadãos por meio, olha aqui, ó, por meio, a marcação linguística das peças publicitárias em mídias influenciadoras, Globo, Record, Band, SBT, aqui é o detalhamento, lembra do detalhamento, uma informação a mais que eu vou trazer sobre um dos elementos, a fim de marcação linguística. Qual é a finalidade disso? De garantir o respeito e assegurar a plena inserção da sociedade. E por último, você vai trazer a segunda proposta que você elaborou, aí você traz o conectivo de adição, conectivo aditivo, aí você vem, escolas e universidades, faz o mesmo processo, ó, você está trazendo da tabelinha, você traz para cá, escolas e universidades, espaços da mudança de mentalidade e formação, uma informação a mais que você traz sobre esse agente, promova discussões acerca dos problemas enfrentados pelas mulheres por intermédio de aulas de filosofia e sociologia, além de seminários acadêmicos, com o intuito de formar. Última perguntinha respondida. Qual é a finalidade? Com o intuito de formar a consciência cidadã. Assim, a continuidade desse ato dará lugar à redução, fato fundamental para a efetivação da Constituição cidadã. Meu brother, essa é a proposta de intervenção, esses são os elementos. Vamos lá, facílimo, você vai conseguir e nós vamos obter os 200 cruzeiros nessa redação Jedi. Valeu, meu brother.